muita gente pode falar, mas qual que é a diferença entre você coabitar com alguma pessoa, viver junto, fazer um test drive antes de casar? Qual que é o pecado nisso, né? O problema é que quando você está fazendo esse test drive, primeiro que você está vendo a pessoa como um objeto, né? Como um carro. Vamos ver se dá certo, se não der, a gente separa. E aí, se nesse meio tempo nasce uma criança, né? Então, já começa por aí, já começa errado, já começa, já pensando que vai dar errado, que pode dar errado. Não é aquela coisa do casamento, não, a gente vai fazer dar certo. Não, você já começa pensando que dá errado. O segundo ponto é que quando você tá junto com uma pessoa, mas não tá, é como você tá junto, tá vendo se vai dar certo, mas ao mesmo tempo você não tá. Se não der certo, a qualquer momento pode separar. É uma coisa muito instável. E o terceiro ponto é que você não recebeu no matrimônio, no sacramento do matrimônio, que a gente vai ver mais pra frente, você recebe a graça de Deus para viver com aquela pessoa. Então você recebe uma graça, como se fosse um presente especial que vai te ajudar a superar os momentos de dificuldades com aquela pessoa. Então você tá vivendo sem a graça de Deus. Então por isso que também o ato sexual nessa situação é errado. Outro ponto é a questão do divórcio, né? Então, qual que é o problema do divórcio? Que o divórcio, ele destrói aquele vínculo que você prometeu ser fiel à pessoa até a morte, destrói isso. Você fez uma promessa diante de Deus, você destrói essa promessa. Claro que o divórcio, ele não é aceitável, mas ele é tolerável quando há muitos conflitos e problemas entre o casal. Então, por exemplo, tem violência doméstica, descobriu que um dos dois tem, um transtorno psicológico grave e está ocasionando um inferno na vida do casal. Então, sempre que tem algumas coisas graves acontecendo, o divórcio, ele é tolerável, mas ele não quer dizer que ele, nossa, parabéns, mas ele é tolerável, ele é às vezes ele é realmente uma questão necessária pela violência que a pessoa está vivendo ali. Mas a grande questão do divórcio, é por isso que a igreja é contra, é que se a igreja fosse a favor do divórcio, então ia entrar meio naquela questão do test drive de viver junto antes de casar. Vamos ver, se dá certo a gente continua, se não dá a gente sai. Não é isso, né? Então as pessoas não são objetos descartáveis. Se você casou com aquela pessoa de livre e espontânea vontade, que é isso que pressupõe o casamento, então você tem que fazer dar certo, né? Você tá olhando aquela pessoa como um ser humano que vocês vão ali dar o melhor de vocês dois para a vida acontecer. Então é isso, né? É por isso que a igreja é contra, só em situações extremas, que não é contra, obviamente. E quem se divorciou, então mesmo nessas situações extremas, que a pessoa estava sofrendo violência, ou que o casamento não estava legal, que tinha algum transtorno psicológico envolvido, ainda assim recomenda-se que essa pessoa não case de novo, né? Eu sei que esse é um tema muito polêmico e tal, mas é recomendável por quê? Para que essa pessoa, o vínculo dela feito perante Deus não foi destruído, né? Essa pessoa ainda permanece ligada perante Deus àquela pessoa que ela se casou. Então, é recomendável que essa pessoa não se case de novo, que ela viva ali sozinha, né? Porque ela teve a chance dela de escolher alguém. E se a escolha não foi muito feliz, né? Também existem as consequências disso. Então, às vezes, você se casar com outra pessoa, quem garante que também vai dar certo com essa outra pessoa? Então, qual que é a recomendação da igreja? Se você, por algum motivo, se divorciou, não case de novo, tá? Essa que é a recomendação. Busque ali viver uma vida santa, tal, mas sem casar de novo, até também para não ferir os próprios filhos, né? Essas questões de divórcio, de recasamento, têm um impacto muito grande sobre as crianças. Não sou eu que diz isso, são os estudos científicos sobre esse assunto. Enfim, aumentem muito as chances de abuso de drogas, de abuso de substâncias nas crianças que têm pais divorciados. Então, tudo isso tem consequências graves e é por todos esses motivos que a igreja se coloca contra o divórcio. E também esse sexto mandamento, acho que o último ponto é a questão da homossexualidade. Então, a igreja, afinal, ela é contra o homossexual? Tem gente que pergunta isso. Não, de jeito nenhum, né? Contra a pessoa, a igreja não é contra ninguém. Não é contra o homossexual, não é contra o transexual, não é contra ninguém. O que é que o ato sexual homossexual, ele não é aberto à vida, ele não tem essa questão da união e da procriação que pressupõe o ato sexual de um homem e de uma mulher. Então, por conta disso, é que a igreja é contra, porque desse ato sexual não dá para gerar uma nova vida, né? E também não necessariamente une, né, o casal homossexual. Então, por causa disso, por essa diferença, né, a igreja é contra o ato em si sexual homossexual, mas não contra a pessoa homossexual. Então, qual seria a recomendação da igreja para as pessoas que têm essa orientação sexual
homossexual ou transexual, enfim, não binária, é que essa pessoa viva a castidade, né? E o que é a castidade? Que é o celibato. Então, o celibato é o ato de você não ter relações sexuais e tentar viver uma vida pura ao longo da sua vida, né? Então, todos nós somos chamados a viver a castidade, todos nós somos chamados a vivermos essa vida de pureza sexual, a não se masturbar, a não consumir pornografia, a não ter sexo fora do casamento. Todos nós somos chamados a isso, né? Mas as pessoas celibatárias, que são os sacerdotes, que são as freiras, que são ali alguns religiosos que fazem votos de celibato, então todas essas pessoas, e também as pessoas que são leigas, homossexuais, elas podem viver essa vida de pureza mais perpetuamente, né? Porque considerando que elas não vão se casar, elas vão viver, elas são convidadas a viverem isso até o fim de suas vidas, e claro, recebendo todo o apoio e direção espiritual e que a igreja for possível de oferecer, né? O que a igreja quer é acolher essas pessoas. Então, se você tem essa orientação sexual, se sinta acolhido pela igreja e busque um bom sacerdote, um bom ali religioso para te dar a direção espiritual para você viver nesse caminho. Tem um apostolado aqui no Brasil que ajuda muito, na verdade no mundo inteiro, mas que ajuda muito, que acolhe especialmente essas pessoas com orientação sexual não binária, é o apostolado Courage Brasil, né? Que é o coragem, né? Então, Courage, ele é um apostolado que tem aqui no Brasil, que tem no mundo, e que ajuda especialmente as pessoas nesse sentido. Por fim, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, né? Tem a questão dos escrúpulos. Então, por fim, uma coisa que eu quero falar é a questão dos escrúpulos. Então, ao mesmo tempo que tem que hoje a gente vê aí na sociedade essa questão de achar que o sexo é separado da procriação, e aí posso ter sexo com quem eu quiser e tudo bem, não vai ter nenhuma consequência ruim para mim, né? A gente tem também a questão dos escrúpulos, né? Da pessoa achar que o sexo é só para procriação. Não é o sexo só para procriação, o sexo é para união também, né? E é até por causa disso que a igreja pede a paternidade responsável. Então, a gente pode ter uma aula só sobre paternidade responsável, que é um assunto também super que eu gosto de falar. Mas o que é a paternidade responsável? A igreja não quer que as pessoas tenham 50 milhões de filhos, né? Quem prega isso está errado, não entendeu a doutrina católica direito. O que a igreja pede é que as pessoas tenham os filhos que elas conseguirem ter dentro de suas condições financeiras, psicológicas, emocionais. Quem que define o número de filhos? O casal. O casal que vai ter que ser honesto consigo mesmo. Do mesmo jeito que a gente é honesto com a gente quando a gente fala, será que eu cometi esse pecado ou não, né? É a mesma coisa com essa questão da paternidade responsável. O casal tem que, entre eles, conversarem e serem honestos com eles mesmos se eles conseguem ter mais filhos ou não. Então, se eles acham que eles têm... Não é só condição financeira, que às vezes as pessoas pensam que é só condição financeira ter filho, mas às vezes é condição psicológica também, né? Às vezes o casal não consegue, tem pessoas aí com temperamentos diversos, tem pessoas que o temperamento da pessoa, a pessoa não dá conta de cuidar, de fazer muita coisa, de ter muito filho, a pessoa não dá conta, né? De ter profissão, de cuidar dos filhos e não sei o que, ela não dá conta. Tem muitas amigas minhas que são assim, que com 2 filhos não dão conta, às vezes até recebendo ajuda, pagando babá, e tem amigas minhas com 10 filhos que dão conta. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, o casal tem que conversar entre eles podem até receber conselho de sacerdote, mas não é um sacerdote, não é nenhum religioso, não é ninguém que vai falar o número de filhos que um casal deve ter. É o casal que vai analisar, não só financeiramente, mas psicologicamente, emocionalmente, como que eles estão, para ver se vale a pena ter mais filhos ou não. Beleza, mas qual que a igreja fala sobre essa questão para evitar esses filhos? Então, não é evitar os filhos, é espaçar o número de filhos. Então, qual que é os métodos que a igreja sugere para isso? São os métodos naturais que a gente fala, né? Que são métodos que respeitam a fertilidade da mulher, que não colocam ali uma barreira física, igual é a camisinha, a pílula, enfim, mas que são métodos que respeitam a fertilidade da mulher. Então, nos dias que a mulher estiver fértil, ela não vai ter relação sexual. Então, um exemplo desses métodos é o Creighton Model, o Billings. Então, vocês podem procurar depois na internet. Vão ter ali tem cursos, tem instrutores que ajudam a seguir esses métodos. Esses métodos são métodos muito bons, que têm, 98% de eficácia,
Mas qual que é a diferença desses métodos para métodos artificiais? Porque, primeiro, você está usando ele dentro de um casamento, né? O casal está em comum acordo usando esses métodos. Ele não é um método que você usa para cortar qualquer possibilidade de ter um filho. Não, você deixa ali um espaço aberto para ter um filho, porque é possível que a mulher gere um bebê mesmo sem estar no período fértil. É muito raro, é muito difícil, mas é possível. Então, você deixa espaço aberto também para essa providência, né? Para essa possibilidade de gerar uma criança, se Deus quiser. Se Deus achar que você acha que você não pode ter um filho, mas Deus acha que sim, que é o momento sim de você ter uma criança, né? Só Ele sabe 100% da nossa vida o que é bom ou não pra gente. Então esses métodos, eles têm essa abertura, né? Não é aquela coisa de não, fechou totalmente. Além que a pílula tem consequências horríveis pro corpo da mulher. Então, esses métodos naturais, não. Eles respeitam o corpo da mulher, respeitam a fertilidade feminina, não alteram o ciclo da mulher, podem ser usados por mulheres com ciclos irregulares. Então, esses métodos são métodos, assim, não é a tabelinha, tá, gente? A tabelinha não é, esses métodos naturais não são a tabelinha. Então, esses métodos, eles são sugeridos pela igreja para o casal conversar e, se for necessário, usar esses métodos que eles acham que é melhor espaçar o nascimento das crianças, que usem esses métodos naturais. Então, é bom que que as pessoas não tenham escrúpulos, né, em relação a isso, de achar que o sexo é só para procriação, não sei o que, não, né, e nem só para prazer também. O sexo é para as duas coisas, é para união e para procriação. E quando a gente separa as duas coisas, a gente vê as consequências que a gente tem hoje, né? Uma cultura totalmente descartável, mulheres sendo já usadas e objetificadas, difícil você encontrar um homem hoje bom para casar, então é isso que a gente tem hoje, a partir do momento que separou. Não estou falando que em outras épocas que não tinha isso, que tudo era perfeito, não é isso, né? O pecado sempre existiu, mas a questão é que essas coisas pioraram, né? A visão, a cultura que a gente tem e degradaram ainda mais o relacionamento entre homem e mulher. Acho que é isso, cobri todos os tópicos. Noivos, vocês aí que estão prestes a casar, se informem sobre essa questão da paternidade responsável, busquem sobre esses métodos naturais e busquem também informações nesse sentido. Gente, se vocês escutarem alguém falando sobre essa questão da paternidade responsável, é o assunto mais mal entendido hoje na igreja. Se vocês escutarem alguém falando sobre esse assunto de uma maneira que a igreja fala que é para confiar na providência, ter um monte de filho mesmo na pobreza, é mentira. Essas pessoas entenderam errado, ok? Elas entenderam muito errado o que a igreja pede sobre esse assunto. Vou colocar também no link aqui nos comentários, na descrição do vídeo, um link de um texto do Christopher West sobre esse assunto, muito bom, leiam, tenham uma visão equilibrada sobre esse assunto, ok? Acho que eu falei tudo que precisava falar sobre esse mandamento, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Se vocês tiverem algumas dúvidas... acho que eu esqueci sim. Eu esqueci de falar sobre a questão da modéstia, né? Então, isso é um ponto também que compreende o sexto mandamento. O que é a modéstia? Outro assunto mal interpretado hoje. A modéstia nada mais é do que você se vestir, se portar de uma maneira que mostre as suas virtudes, mais do que mostrar seu corpo como um pedaço de carne. Então, assim, se você usa um monte de decote, umas roupas super sensuais, vai na praia de biquíni fio dental, etc., você tá pecando contra a modéstia, porque você tá fazendo que as pessoas olhem você como um pedaço de carne. Acho que todo mundo já passou aqui pela situação de você ver uma mulher com decote, você toda hora ficar olhando o decote da mulher. É automático, assim, homem ou mulher vai fazer isso. Por quê? Porque é uma coisa que chama a atenção. Então, o nosso corpo, a gente vai mostrar para a pessoa certa, né? Que vai ser ali o seu marido, a hora que você casar. Não para todo mundo, né? Você não é uma pessoa que você não é um pedaço de carne que você vai ficar se exibindo aí na rua. Então, mais uma vez, as pessoas que até no Instagram postam foto assim, ou que andam na rua com decote, que usam biquíni e tal, não sei o que, muito sensual, para pensar, será que eu tô fazendo isso porque eu quero chamar atenção pra mim, que alguma carência que eu não tenho, que não tá bem resolvida? Por que eu tô fazendo isso? Eu percebo isso, que quando você se veste com elegância, com modéstia também não usar aquela roupa brega, tá? É mentira que a igreja proíbe o uso de calça, gente, por favor, para com isso. O que é a modéstia? Você vai determinar... O que não existe receita aqui, é você olhar para o seu guarda-roupa, olhar para as roupas que você tem e tentar mostrar, se vestir com elegância de maneira apropriada também para os ambientes que você vai. Às vezes uma roupa que você vai sair com as suas amigas, sair com o seu namorado, não é mesmo que você vai trabalhar. Então é se vestir de acordo com... E não é que você vai usar para ir na praia, né? Mas se vestir de acordo com cada ambiente, da maneira correta e de uma maneira elegante que mostre
que a pessoa incrível que você é e não simplesmente o seu corpo para as pessoas te olharem, te elogiarem e falar que você é bonitona, sabe? Não é esse o foco, né? Então, quem faz isso, quem se veste de uma maneira imodesta, para pensar, por que eu estou fazendo isso, né? Qual que é a raiz psicológica desse meu comportamento? Acho que é isso que eu queria falar. Dúvidas, deixem nos comentários, espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula.